Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos agora com a nossa nova série sobre a igreja, sua natureza e missão. Hoje nós usaremos como base para o nosso estudo o texto do livro de Atos, capítulo 6, verso 1 a 7. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para podermos ler junto este texto daqui a pouco. Importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você para fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então na nossa leitura do livro de Atos, capítulo 6. Leremos do verso 1 ao verso 7. O texto sagrado nos diz o seguinte: naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas. Essa murmuração foi contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenes e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Sobre a origem da igreja, nós vimos no estudo anterior que logo após Jesus terminar seu ministério terreno e antes dele ser elevado ao céu, ele deu instruções aos seus apóstolos, consolidando tudo aquilo que ele havia lhes ensinado ao longo dos últimos 3 anos que teve de convivência com estes 12 apóstolos. Nessa ocasião, o mestre ressaltou um grande mandamento, o mandamento final, como nós designamos como a grande comissão, e esse mandamento estabelecia que seus discípulos deveriam levar o evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém. A igreja havia sido criada pelo próprio Jesus para dar continuidade ao que ele havia começado a ensinar e a fazer. A partir de Jerusalém, a igreja se espalharia pelo mundo. Ela não era ela mesma o reino de Deus, mas sim um organismo vivo que contribuía para a ampliação desse reino. Deus agiu nessa primeira igreja em Jerusalém de maneira poderosa. Dirigida pelos apóstolos, a cada dia ela recebia novos crentes que haviam aceitado Jesus como Salvador. Mas aí nós perguntamos, será que essa era uma igreja perfeita? Não, ela não era uma igreja perfeita, apesar de ser dirigida pelos apóstolos de Cristo. Aliás, vale dizer que não apenas essa igreja não era perfeita, mas na realidade nunca existiu qualquer igreja que tenha sido perfeita. Simplesmente porque uma igreja é feita de pessoas. Se qualquer crente, por mais espiritual que seja, aderir a uma igreja perfeita, ela deixará de ser perfeita simplesmente porque pessoas são imperfeitas. A igreja primitiva em Jerusalém estava se desenvolvendo, mas ela não era perfeita. Por não ser perfeita, vemos em Atos, no capítulo 5 e em Atos 6, alguns problemas surgindo na igreja que acabara de ser criada. No capítulo 5, por exemplo, aparece um problema causado pela mentira e hipocrisia de Ananias e Safira. No capítulo 6, base do nosso estudo de hoje, Lucas nos mostra outro problema que ocorre em meio ao crescimento fenomenal daquela igreja.
Esse problema, se não resolvido, poderia dividi-la. Alguns desses problemas, será que eles têm a ver conosco? Ao analisarmos o ocorrido em Atos, nesse texto que lemos do capítulo 6, deparamos-nos com duas perguntas. Primeira, temos algo a ver com o que aconteceu? Segundo, que lições podemos tirar desse relato aplicáveis às nossas igrejas hoje? As respostas a essas perguntas vão nos revelar alguns princípios que poderão ser usados para resolver problemas, muitos problemas ou alguns que costumam surgir nas igrejas de hoje. Veremos que esses princípios funcionam se os envolvidos na solução forem pessoas espirituais em submissão à palavra de Deus. No caso da igreja de Jerusalém, isso aconteceu. O problema foi resolvido com oração e algumas mudanças. Foram mudanças ocorridas no dia a dia daqueles crentes. Isso tudo sob a orientação de Deus. O que ocorre é que o desenvolvimento da igreja como um organismo vivo se daria através da ação do Espírito Santo nos crentes em Jesus que estavam sendo utilizados por Deus como instrumentos dele. No próximo quadro, uma pergunta: quais os dois grupos principais que compunham a igreja de Jerusalém? Mencionamos há pouco que a igreja em Jerusalém era marcada pela diversidade. Isso acontecia porque havia dois grupos principais de judeus que compunham aquela igreja. Um deles era formado por hebreus nativos, que viviam principalmente na Palestina e falavam hebraico ou aramaico em sua maioria. Eles podiam ler as escrituras em hebraico. Um outro grupo eram os helenistas, judeus que haviam sido espalhados pelo mundo na chamada diáspora. Eles haviam nascido em outros países, mas agora viviam em Israel. Muitos desses judeus haviam retornado à Palestina para terminar seus dias na terra dos seus antepassados. Usualmente falavam grego, além da língua da região onde eles viviam. Muitos não conheciam bem o hebraico e, por isso, era comum lerem as escrituras do Antigo Testamento na tradução grega, a chamada Septuaginta. Alguns dos judeus cristãos atuantes no Novo Testamento possuíam nomes gregos, possivelmente por serem judeus helenistas, tais como Estevão e Filipe, o evangelista. É provável que o apóstolo Paulo, nascido em Tarso, hoje Turquia, também fosse um judeu helenista, bem como Lucas, dado que ele também teria nascido fora de Israel, talvez em Antioquia da Síria. A distinção básica entre helenistas e hebreus era a língua que falavam. Aqueles que podiam falar uma língua semítica, como hebraico ou aramaico, eram vistos como hebreus. E aqueles que não podiam falar uma língua semítica ou tinham esse idioma como uma segunda língua eram chamados helenistas. Segundo um comentarista da Bíblia, Thomas Constable, dentro do judaísmo havia frequentes tensões entre esses dois grupos. E essa questão cultural e essa tensão acabou entrando na igreja lá em Jerusalém. Os hebreus e os helenistas tinham suas próprias sinagogas separadas. Mas o interessante é que aqueles que se tornaram cristãos passaram a se reunir em uma única congregação, a igreja. No próximo quadro, temos outra pergunta: qual era o problema que estava acontecendo e como foi resolvido? O inimigo sempre está pronto para atacar a igreja de Cristo em alguma coisa. Ao longo da história, aprendemos que Satanás, em geral, tem usado duas estratégias para atacar a igreja. Ambas aparecem nesse capítulo 6 de Atos. A primeira é a dissensão interna, é o que nós lemos do verso 1 ao verso 7. E a segunda é a perseguição externa, que aparece lá no verso 8 a 15, que nós não lemos. O assunto da perseguição externa, esse do verso 8 a 15,
será tema de algum outro estudo. Hoje veremos um desses casos de dissensão interna na igreja que Lucas registrou nesse seu capítulo 6, do verso 1 a 7. O evangelista vai nos mostrar como os apóstolos resolveram essa importante questão. O problema ocorrido estava ligado ao crescimento da igreja. Esse crescimento era marcado pela diversidade dos crentes que chegavam. A diversidade é fator intrínseco à igreja de Jesus. Dado que o evangelho é para todos, a igreja acaba sendo composta por pessoas diferentes. O que estava ocorrendo não era uma ação deliberada, mas algo ligado ao crescimento e à diversidade. Essa diversidade era fortemente caracterizada pelos dois grupos principais que compunham a igreja, os hebreus e os helenistas. Note que a diversidade que ocorria na igreja não era exatamente o problema. Ao contrário, as igrejas saudáveis sempre foram caracterizadas por haver diversidade nelas. Alguns reclamavam, lá naquela igreja de Jerusalém, da falha na distribuição de alimentos às viúvas helenistas. O problema aumentava à medida que a igreja crescia. Alguns cristãos achavam que isso se devia ao fato dos judeus helenistas estarem sendo discriminados. O cuidado com as viúvas e necessitados em geral sempre foi uma prioridade no judaísmo desde o Antigo Testamento. Os judeus usualmente sustentavam suas próprias viúvas e também os pobres através dos trabalhos nas sinagogas, e isso ocorria semanalmente. Há quem diga ser possível que as viúvas helenistas eram ajudadas tempos antes pelo tesouro do templo, mas agora, ao se juntarem à comunidade cristã, essa ajuda teria cessado. Os apóstolos resolvem um problema mobilizando a congregação. Mas como eles fazem isso? O que vai ocorrer é que os 12 vão resolver essa questão pedindo à congregação que indicassem 7 homens crentes, os quais iriam ser ratificados e nomeados pelos apóstolos. Esse movimento é o que deu origem ao que hoje se chama o ministério diaconal em várias igrejas cristãs. O trabalho desses diáconos seria o de servir às necessidades da igreja e, em especial, aquelas viúvas. Cada um desses homens precisava ter uma boa reputação, incluindo estar sob o controle do Espírito Santo, cheios do Espírito. Eles precisavam também ser plenos em sabedoria. Note-se que essas exigências são exigências de caráter e não habilidades ou talentos especiais. Com a escolha desses 7 diáconos, os 12 apóstolos, então, estariam livres para se concentrarem em suas responsabilidades primárias, a saber, a oração e a pregação da palavra. O interessante é que todos os 7 homens que a congregação escolheu tinham nomes gregos, o que indica que talvez esses 7 também fossem helenistas, embora houvesse judeus que também usavam nomes gregos. No próximo quadro, vemos mais alguma coisa sobre o problema dessa igreja. Quando buscamos entender o mecanismo da solução que a igreja em Jerusalém adotou para resolver esse problema da distribuição de ajuda às viúvas helenistas, vemos que as pessoas envolvidas na solução foram pessoas que poderíamos chamar de espirituais. Mas o que seriam pessoas espirituais? Usamos aqui esse termo no sentido de que uma pessoa espiritual desenvolve sua vida alinhada com a palavra de Deus e na dependência de Deus por meio da oração. Lá no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, no capítulo 3, versos 5 e 6, temos um texto que nos sugere que uma pessoa espiritual tem como ver o caminho certo que o Senhor lhe mostra. Isso acontece quando ela se empenha em fazer 3 ações que aparecem nesses versículos 5 e 6. Confiar, não se apoiar em si mesmo e lembrar-se de Deus. O texto diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Busque o Senhor em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. As pessoas espirituais,
elas não agem buscando apenas a sabedoria humana, mas buscam agir de acordo com a sabedoria revelada nas Escrituras, o que acontecia naquela igreja em Jerusalém. Os apóstolos ouvem falar do problema de distribuição de alimentos às viúvas e não saem decidindo sozinhos. Eles oram e chamam a igreja para se envolver, para se empenhar na solução. Os crentes ficam incumbidos de indicar 7 homens de reputação, como nós vimos. Eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Eles ficariam encarregados, uma vez nomeados pelos apóstolos, indicados pela congregação, pela assembleia e nomeados e ratificados pelos apóstolos, eles ficariam encarregados do serviço de atendimento às viúvas. Todo o processo de resolução de problemas foi orientado por Deus por meio da oração e da palavra. Esse é um padrão ainda válido que permite resolver problemas em uma igreja nos dias de hoje. Será que há algo errado hoje em usar princípios modernos de administração em uma igreja? Não há nada errado em usar princípios de administração, contabilidade e governança em uma igreja. Mas tudo deve ser tratado sob a perspectiva do reino de Deus. Quando isso não acontece, vemos crentes trazendo dissensão para a congregação. Vemos igrejas sendo administradas com esquemas políticos, incluindo disputa de poder entre seus integrantes, com pessoas buscando nas eleições, buscando nomes nas eleições para os cargos da igreja. Essas ações são realizadas dentro de perspectiva puramente humanas, sem que se busque a vontade de Deus ou haja submissão à palavra ou às movimentações do Espírito Santo de Deus. Os crentes espirituais buscam a Deus e sua vontade para a igreja. Os crentes não espirituais, usualmente, estão interessados em fazer valer a sua própria vontade. Têm agendas pessoais e usam discursos para fazê-las parecerem agendas espirituais. Às vezes, tais agendas são até secretas. A pessoa anuncia e defende uma coisa que parece ser muito nobre, mas, na realidade, a agenda é outra, algo que somente aquela pessoa é que sabe qual é a agenda. Os que são espirituais buscam a vontade de Deus para a igreja por meio da oração e da palavra, e não através de tentativas de impor a sua própria vontade. Um perigo que aparece nesses casos de teimosia e agendas secretas é que os não espirituais podem vir a ser usados por Satanás para atrapalhar o funcionamento da igreja. No próximo quadro, mais uma pergunta. Será que uma igreja de crentes espirituais também tem problemas? A igreja em Jerusalém era liderada pelos apóstolos, que haviam sido treinados, chamados e treinados por Jesus por 3 anos. A igreja estava crescendo de uma maneira que só podia ser resultado da ação direta do poder do Espírito Santo. Mesmo assim, eles estavam tendo alguns problemas. Como podemos entender isso? Uma possível resposta é que sempre que a igreja tiver crescimento por meio de novas conversões, ela tenderá a ter algum tipo de problema. No mínimo porque bebês espirituais sempre precisam de cuidados. Eles acordam de noite chorando e, como todos os bebês, geralmente são egocêntricos. Mesmo os crentes maduros não estão isentos da falta de algum alinhamento com a vontade de Deus ao enfrentarem lutas ou serem ameaçados pelo pecado. Portanto, toda a igreja, especialmente aquela que estiver se desenvolvendo e crescendo, terá algum tipo de problema pela frente. Os helenistas sentiam que suas viúvas estavam sendo menosprezadas, enquanto as viúvas hebreias recebiam mais atenção do que as demais.
Ambos, hebreus e helenistas na igreja de Jerusalém, haviam chegado à fé em Jesus como Messias Salvador. Mas ser salvo, estar salvo, não havia apagado todas as questões pessoais e culturais que eles possuíam. É ingênuo pensar que, se formos crentes em Jesus, nunca teremos conflito. Aqui há 2 pontos a considerar. O primeiro é que a salvação nem sempre muda atitudes culturais. E o segundo é que ter eventuais conflitos faz parte da natureza humana. Se amor e paciência fossem coisas automáticas na vida cristã, não haveria exortações aos crentes quanto a esses assuntos no Novo Testamento. Ou seja, as pessoas espirituais também têm problemas e conflitos. O importante é saber resolvê-los e não permanecer preso neles, preso nos conflitos. O curioso é que, no caso que nós estamos estudando, o conflito surgiu quando a igreja estava tentando servir ao Senhor, atendendo às necessidades das viúvas. E não porque houvesse gente com mentalidade mundana atrapalhando o funcionamento da igreja. Mas, muitas vezes, é quando tentamos servir ao Senhor juntos que surgem os conflitos. Se eles aparecem e estivermos com o Senhor, eles serão resolvidos. É muito comum, é muito ruim, melhor dizendo, quando surgem murmurações na igreja. E como acontece, como resolvemos quando murmurações estão sempre aparecendo na igreja? No caso presente, não é dito que os judeus helenistas teriam ido aos apóstolos para resolver o problema. É dito, na realidade, que eles estavam murmurando contra os hebreus. Mas note que, de um modo geral, não é a maneira que Deus utiliza. Deus não gosta de trabalhar com murmurações, através de murmurações. Ao invés de murmurar, o crente deve ir direto aos líderes que possam ouvir e dar conta do problema de maneira construtiva. Quando os apóstolos souberam do problema, eles não culparam ninguém ou também não ficaram se defendendo, mas convocaram toda a assembleia para ajudar. Estabeleceram diretrizes, delegaram à congregação a tarefa de encontrar 7 homens qualificados e esses, então, receberam dos apóstolos a autoridade para resolver o assunto. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. E para finalizar, então, esse estudo, destacamos 5 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto é que aquela igreja em Jerusalém dava prioridade tanto às necessidades espirituais, a oração e o ministério da palavra, quanto às questões físicas e sociais, tais como a correção de injustiças e a ajuda aos pobres. Isso reflete o compromisso do crente em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que são as grandes exigências éticas de Deus. O segundo ponto de reflexão é que, frente ao problema que surgira, aquela igreja se dispôs a adaptar sua estrutura organizacional e a sua forma de trabalhar para realizar suas funções de maneira mais eficaz. A igreja não via a sua estrutura e práticas como coisas imutáveis, mas adaptou seus métodos para facilitar a proclamação do Evangelho e o bem-estar da igreja, e também o bem-estar dos novos crentes que estavam chegando a cada dia. Terceiro ponto de reflexão: a igreja operava harmonicamente na diversidade. Apesar daquela igreja ser marcada pela diversidade por conta de possuir 2 grupos culturais diferentes, muito fortes, ela manteve entendimento e união, o que mostra que o Espírito Santo estava presente, dado que ele é um espírito de união e não um espírito de dissensão. Pode haver alguma dissensão eventual na igreja, mas se o Espírito Santo estiver presente nas pessoas, essa dissensão desaparece logo. Se permanecer,
é porque alguns dos envolvidos não estão agindo sob a orientação do Espírito Santo. E o que está atrapalhando são aqueles que tentam impor sua própria vontade e não a vontade de Deus. Quarto ponto: pessoas espirituais tendem a buscar harmonia. É bem interessante que os apóstolos não tenham dito: vamos dividir a igreja em duas, a primeira igreja helenista de Jerusalém e a primeira igreja hebreia, ou hebraica de Jerusalém. Não foi assim que eles fizeram. Eles nunca consideraram dividir a igreja como uma opção. Embora esses dois grupos tivessem origens diversas e até línguas maternas diferentes, eles queriam resolver esse problema em um espírito de unidade e não de divisão. E assim eles fizeram. O quinto e último ponto é que a igreja em Jerusalém buscava agir de forma construtiva. Em vez de culpar uns aos outros por o problema que surgiu, os discípulos corrigiram a injustiça e continuaram a dar prioridade à oração e ao ministério da palavra. Em vez de centralizarem o controle sobre todos os aspectos da vida da igreja, os apóstolos delegaram autoridade a um grupo capacitado pelo Espírito Santo para que pudessem atuar na igreja. O verso 7 conclui o registro de Lucas sobre o testemunho dos primeiros cristãos em Jerusalém. O resultado daquilo tudo foi que a palavra de Deus crescia, o número de discípulos aumentava e o evangelho começou a se espalhar pelo resto do mundo. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre-se de falar dele para os seus amigos, mandando o link para que eles também possam participar desse estudo. No próximo quadro, você pode ver a sequência de todos os estudos que nós estamos desenvolvendo neste trimestre sobre esse tema, a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!